Que coragem essas pessoas têm. Impossível não sentir admiração pelo povo iraniano. Imagina você saindo da sua casa, sabendo que no outro lado da rua você vai enfrentar forças armadas do seu governo tirano. Governo que não vai dialogar, não vai escutar, que só sabe responder com violência. Homens e mulheres vão às ruas sabendo que podem ser baleados, presos ou mortos simplesmente por protestar. E mesmo assim eles vão. E essa repressão não termina nas ruas. Agentes do regime invadem hospitais, retiram manifestantes feridos de seus leitos, entram em casa de pessoas, vasculham celulares, redes sociais para buscar qualquer evidência que mostra a participação dessa pessoa nos protestos. E quando eles encontram, a punição pode ser extrema, até a morte. Foi o que aconteceu com Erfan Soltani, 26 anos, que foi sentenciado à morte em 2 dias, sem julgamentos, sem defesa. Um jovem sujo, o único crime dele é protestar contra o regime. Que coragem das mulheres iranianas. Em vídeos gravados nos últimos dias aparecem mulheres queimando o passaporte da República Islâmica. Uma declaração de rompimento definitivo com esse regime. E claro, é impossível não mencionar as imagens de mulheres arriscando a vida para incendiando o retrato do líder supremo, Khamenei, e usando o fogo para acender um cigarro, um gesto explícito de desprezo pelo esse governo. Mas a ápice da força das mulheres iranianas se expressa naquilo que a gente chama dança do fogo. Se tornou um símbolo da revolução. Em vídeo, no coração de Teherã, multidões são vistos dançando ao redor de uma fogueira improvisada, enquanto mulheres jogam seus hijabs nas chamas. O som de palmas e gritos de incentivo do público. Essa dança, proibida para as mulheres desde 1979, é a resposta mais poderosa à tentativa de apagá-las. Eles dançam diante dos fuzis e do apagão digital imposto pelo regime. Nos últimos dias, o governo iraniano cortou a internet, todas as linhas de comunicação, e essa é uma prática conhecida de regimes tiranos quando preparam para massacrar o próprio povo longe dos olhos do mundo. Com a comunicação bloqueada, as informações que chegam são escassos e fragmentados, mas mesmo assim os números surgem são assustadores. Fontes ligadas ao próprio governo falam em cerca de 3.000 mortos. Já grupos de oposição e organizações independentes estimam que o número real pode ultrapassar 12.000 iranianos assassinados. Sim, vocês ouviram certo. Em apenas 4 ou 5 dias, o regime iraniano tirou milhares de vidas. E tudo indica que ele não pretende parar. E o silêncio imposto não é para restaurar essa ordem, é para esconder o crime. E diante disso, a pergunta é simples. O que essas pessoas estão reivindicando? Nada além do básico. O direito de viver com dignidade, direito de liberdade, direito de não viver sob um regime autoritário. E agora vem a parte mais nojenta de toda essa história. Do outro lado, quanto covardia. Covardia das grandes mídias, covardia das organizações dos direitos humanos, covardia do ONU, covardia dos artistas milionários, ativistas do palco, Greta e todos os amiguinhos nojentos. Quando era a favor de Maduro ou do Hamas, gritava até ficar sem voz, protestavam, choravam, faziam discurso, ganhavam aplausos. Agora com milhares de iranianos sendo massacrados todos os dias pelo próprio governo, silêncio, nenhum pio. Nenhuma hashtag, nenhuma indignação. Que vergonha, que hipocrisia. E o governo brasileiro, para surpresa de 0 pessoas na comunicação dele, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamenta a morte e defende soberania dos iranianos para decidir os rumos do país deles. Pois é. Nesse vídeo eu vou explicar toda a origem da crise, quais os possíveis rumos a partir de agora. O que está acontecendo hoje nas ruas de Irã é o resultado de décadas de opressão, colapso econômico e destruição social. Um governo que governa apenas com o medo. As manifestações atuais não são apenas contra uma lei, um aumento de preço, uma decisão pontual, são contra um sistema inteiro que colapsou. Mas é óbvio que isso não é a primeira vez que o povo iraniano implora por mudanças. Se vocês lembram um pouquinho do passado, em 1999, protestos estudantis, motivo era censura à empresa, repressão política, resumo, repressão violenta e, obviamente, nenhuma mudança. 2009, famoso movimento verde, eu acompanhei de perto. O motivo, fraude eleitoral, obviamente, na eleição presidencial, fraude que segue todos os anos, obviamente, resultados, mortes, prisões, líderes silenciosos e regime continua do mesmo jeito. 2017 e 2018, crise econômica, motivo, inflação, desemprego, desvalorização da moeda, resultados, repressão, agravamento da crise, zero mudança. 2019, aumento de gasolina, alta no preço do combustível, resultados, mais de 1.500 pessoas morreram, foram assassinadas e apagão da internet, obviamente, naquela época.
2022, você lembra a morte da Masha Amini, que é o único crime dela, que é o hijab que ela colocava na cabeça, que eles são obrigados a colocar na cabeça as mulheres para esconder, não estava bem amarrado. Pois é, ela foi presa, foi torturada e morta. Simplesmente isso. Depois disso, eram manifestações na rua e mais 2.000 pessoas foram assassinadas. Zero mudança. E a crise atual, o que levou ele? São 3 pilares centrais dessa crise. A primeira coisa é o colapso econômico e a desvalorização brutal da moeda. A segunda coisa é a crise da água e da infraestrutura básica que colapsou. E o terceiro é o histórico de um governo autoritário violento que gastou todos os recursos de um país para tentar construir uma máquina de guerra para destruir um país, ou Israel, e na verdade, em uma guerra de 12 dias, mostrou que é incompetente para fazer nada disso. O Irã lançou 2 ataques de mísseis contra Israel em abril e outubro de 2024. Então vamos começar a entender exatamente o que está acontecendo. Primeira coisa sobre a moeda iraniana. A moeda iraniana, só para vocês verem, ela perdeu o valor desde 1979. Antes da Revolução Islâmica, $1 equivalente a 70 reais. Hoje, no mercado paralelo, $1 ultrapassa 1.400.000. Isso significa que a moeda iraniana perdeu mais de 99,9% de seu poder de compra ao longo dos anos. E a grande parte dessa queda ocorreu nos últimos anos. Quando a moeda perde valor nessa velocidade, tudo fica mais caro, obviamente, mesmo que nada muda fisicamente. Irã depende de importações. E isso acelera mais ainda a inflação. Isso quer dizer que Irã importa tudo: remédios, equipamentos médicos, alimentos, peças industriais, tecnologia. E quando a moeda desvaloriza, para importar qualquer coisa fica mais caros. Então, obviamente, as empresas passam esse custo para os consumidores, os preços sobem e com sanções ainda que ele sofre, queda da arrecadação e gastos elevados, o governo iraniano passou a financiar despesas e simplesmente imprimindo dinheiro. Mais dinheiro circulando, você já sabe, simplesmente gera inflação. E aí, consequentemente disso, é simplesmente extermínio da classe média iraniana. A classe média iraniana, que era educada, urbana, é o motor desse país, foi praticamente varrido do mapa em 2025 e 2026. O salário, para vocês verem, um professor ou engenheiro ganhava antigamente por volta de $1.000, alguns anos atrás. Hoje ele recebe menos do que $150 devido à desvalorização. A nova padrão de consumo. Carne vermelha tornou um luxo do Natal. Consumo de proteína no Irã caiu 50% nos últimos 2 anos. A classe média agora luta apenas para não cair para a linha da pobreza. E quem luta com tudo isso? Sempre tem pessoas, em todas as ditaduras. A mesma coisa que vocês viram na Venezuela, a mesma coisa no Irã. Tem aquele chamado o círculo de ferro, a Boniats e o IRGC. Enquanto o povo conta trocos para tentar sobreviver, existe uma elite que nunca estava tão rica. O segredo, acesso ao dólar oficial. O IRGC, que é o guarda revolucionários, eles controlam os portos, telecomunicação e o contrabando. Enquanto o povo paga R$1,5 milhão de reais por $1, a elite ligada ao regime consegue dólares a taxas subsidiárias para importar bens essenciais. Mas aí eles importam esses bens, mas acabam vendendo esses produtos no mercado negro por preços exorbitantes. E o outro lado, o Boniats, são fundações religiosas que não pagam impostos e controlam 20% do PIB da Irã. Eles funcionam como lavanderias de dinheiro para a elite. Outro grupo são os agiotas do mercado negro. Com o colapso dos bancos, quem tem dólares em espécie se tornou o novo rei, cobrando juros de agiotas para financiar o pouco comércio que ainda resta. E, obviamente, a China e a Rússia, os sócios da miséria de todos os países ditatoriais, o isolamento de Irã criou uma dependência tóxica. Petróleo ou preço de banana. Como o Irã não pode vender o petróleo legalmente, a China compra o petróleo com desconto de 10, 20, 30 até 40% abaixo do preço do mercado. Basicamente, a China está abastecendo sua economia a custo da falência iraniana. E aí, o troca isso por sucatos. Em 2025, grande parte do pagamento da Rússia e China por Irã não veio em dólares, mas em armas, tecnologia de vigilância para ajudar o regime a reprimir os próprios protestos. Pois é. Quarta coisa, a corrupção como sistema operativo. Em 2026, a corrupção não é um erro, é o sistema praticamente. Estima que mais de 10 bilhões desaparece anualmente em esquema de importação fictícios geridos por filhos de oficiais de alto escalão, conhecido como Agazadesh, filho do elite. Pois é. Se não basta economia quebrada, nós temos outra crise,
que para Irã é crise hídrica. No Irã não é apenas uma seca, é um suicídio ambiental planejado. O regime está colhendo o que plantou por décadas de má gestão e uma obsessão doentia para autossuficiência em um deserto. Aqui estão os dados brutais que mostram que Teherã virou uma bomba relógio. O colapso dos reservatórios, isso estamos falando de dados 2025-2026, a capital iraniana está literalmente bebendo as últimas gotas de água. O cenário em janeiro de 2026 é catastrófico, o nível crítico. As 5 principais barragens de Teherã operam com menos do que 11% de capacidade. A barragem de Lar, uma das os principais, chegou a bater 1%. Basicamente, só sobrou lama. Isso foi o pior século para eles. Em 2025, foi registrado como o ano mais seco nos últimos 100 anos para a região. Em algumas províncias, a chuva caiu 97% abaixo da média histórica. Dia zero, autoridades iranianas admitem que no final de 2025, que Teherã tinha água para apenas mais algumas semanas. E se não houvesse chuvas imediatas, vai ser simplesmente acabar a água totalmente. E não só por isso. O chão na região de Teherã está simplesmente colapsando, literalmente. Então, enquanto o governo foca no céu esperando chuva, o chão está desaparecendo. O Irã é campeão mundial de subsidência, quer dizer afundamento de solo. Teherã está afundando, partes da capital afundando de 25 a 31 centímetros por ano. Para você ter uma ideia, na Europa, na Veneza, isso é taxa 170 vezes do que a Veneza, que é o mundo inteiro falando que ela está afundando. 170 vezes a mais que Irã está afundando. Mas, só para vocês entenderem, infraestrutura inteira está em risco. Mais de 15 mil quilômetros de estrada, 2.600 quilômetros de ferrovia, milhares de quilômetros de gasodutos estão em áreas que podem colapsar a qualquer momento. A causa, roubo sistemático de água do subsolo. Existem cerca de 1 milhão de poços cavados na região de Teherã, dos quais 500 mil são ilegais, sugando a água do solo que levará milhares de anos para encher. A agricultura, que é o vilão de bilhões de litros, o regime forçou o país a produzir trigo e arroz onde não deveria. E aí nós temos um desperdício absurdo. A agricultura consome 90% das águas do país, mas ela desperdiça cerca de 30% da produção pós-colheita. Água jogada fora. Esse desperdício de comida equivalente a 9,3 bilhões de metros cúbicos de água por ano, suficiente para abastecer todo o setor industrial e urbano de Irã. Ou seja, eles secam o país para produzir comida que depois vai para o lixo. Gênios. E aí, consequente disso, a evacuação. Teherã precisa ser evacuado. Sim, vocês ouviram certo. O presidente iraniano deu um aviso que vai ser inevitável evacuar Teherã. A capital, Teherã, tem 18 milhões de habitantes e zero água sustentável. O governo já discute abertamente transferir a capital para o sul do país, perto do mar. Isso quer dizer forçar a saída de milhões de pessoas. E só para vocês verem, até 2030, cerca de 70% da população iraniana, mais de 60 milhões de pessoas, terá que abandonar suas casas se essa tendência continuar. O Irã gastou décadas construindo mísseis para tentar apagar Israel do mapa, mas esqueceu que sem água, quem vai ser apagado do mapa é o próprio capital. O regime pode ser a bomba nuclear, mas não terá um torneio funcionando para seus cidadãos. Isso não basta tudo isso. O governo jogou um buraco negro nuclear. Em vez de investir em comida, água, infraestrutura, o governo preferiu brincar de átomo. Torre do dinheiro, eles assinaram um cheque de 25 bilhões de dólares com a Rússia para construir usinas nucleares, enquanto a luz do povo fica apagando. Prejuízo real. Por causa dessa obsessão para tentar ter armas nucleares, para tentar destruir Israel e a América, esse país está estimado que ele jogou no lixo até 3 trilhões de dólares em oportunidade econômica nas últimas décadas. E o projeto científico mais caro e mais inútil da história. Irã, eles adoram fazer caridade, desde que seja para grupos extremistas armados. O eixo da resistência custou uma fortuna anual. Como a Hezbollah, que fica no norte de Israel, no Líbano, esse queridinhas parece que leva mais de 1 bilhão de dólares por ano. 60 milhões todo mês fora dos gastos extra. Síria, o regime já torrou 50 bilhões para tentar segurar o ditador, que no final se foi. Houthis, Hamas, mais de centenas de milhões em drones, mísseis, simplesmente que não revertem para um único grão de arroz para a população.
E vocês acham que eles entenderam como esse erro depois que Israel destruiu o Hezbollah, destruiu tudo isso? Não. Eles continuam triplicando a aposta. No início da crise, a solução genial do governo é aumentar em 200% os gastos militares. Eles estão tentando triplicar o orçamento em defesa para 30 bilhões. Prioridade, enquanto falta água potável, a prioridade é construir 2.000 mísseis balísticos. Pois é. O Irã tem dinheiro para armar o Oriente Médio inteiro contra Israel. Mas, incrível que pareça, não tem centavos para arrumar a economia deles, para lutar contra a inflação de 70% dos alimentos. Essa é uma gestão que dá inveja. Para entender o que está acontecendo hoje, é impossível ignorar o histórico do governo iraniano desde a Revolução Islâmica de 1979. O regime que se instalou prometeu justiça, moralidade, proteção dos mais pobres. O que entregou, na verdade, foi censura, perseguição política, repressão das mulheres, prisões, tortura, execuções. No Irã, discordar do governo não é apenas uma opinião diferente, é um risco de vida. Jornalistas são presos, ativistas desaparecem, mulheres são punidas por não seguir regras rígidas impostas pelo Estado, jovens são silenciados antes mesmo de entender o que significa ter liberdade. E o regime, ele não aceita oposição, ele aceita obediência. O povo iraniano não está pedindo luxo, ele está pedindo o básico. Dignidade, liberdade, água, comida, futuro. Isso para um regime cruel parece imperdoável. Então, qual é a situação hoje? Estamos falando do dia 14/1. A situação hoje, primeira coisa, nós continuamos com esse apagão digital. O país já entrou no 6º dia seguido de blackout total da internet. O governo cortou o sinal para esconder a repressão. Mesmo assim, informações vazadas indicam que os números de mortes do confrontos não param de subir. Estamos falando do último número e chegando para 12.000 pessoas que foram assassinadas. Execuções iminentes. Hoje, como eu falei para você, está prevista a execução de um jovem, Derfan Soltani, preso nos protestos. Isso é visto como uma tentativa do regime de botar medo, mas pode ser que isso vai ter efeito oposto, incendiar ainda mais as ruas. Alerta vermelha militar. Os Estados Unidos e Israel colocaram suas forças em prontidão total. O governo americano ameaçou intervir se o regime realizar massacre em massas. A base americana de Qatar foi colocada em estado de alerta máximo, por causa de retaliações iranianas. A embaixada virtual dos Estados Unidos em Teherã está orientando seus cidadãos americanos a deixar o Irã imediatamente e recomenda que façam isso via terrestre em direção à Turquia ou Armênia. Caso você não consiga sair, não tem meios de sair, fica protegido em lugar seguro, para vocês entenderem. O que pode acontecer nos próximos dias? O Irã está em uma encruzilhada, onde nenhum caminho vai ser pacífico. Primeira opção, cenário de ruptura, que é a queda do regime, que eu acho que é difícil nesse momento. Se as forças de segurança, polícia ou exército vai começar a desertar, o que não parece ainda, por falta de pagamentos ou por não querer continuar a tirar no próprio povo. E tem indícios pequenos que acontecem em algumas províncias, o regime pode colapsar em pouco tempo. Segunda opção, mais provável, radicalização e guerra civil. O IRGC, que aguarda os revolucionários, eles podem assumir o controle total, ignorando o presidente e instalando uma lei marcial brutal. Isso transforma as cidades iranianas em campo de batalha urbanos similares ao início da crise da Síria. Terceira opção é guerra externas. Pode ser como distração ou como um ataque dos Estados Unidos. Nesse caso, pode tentar unir o país sob nacionalismo. O líder supremo, Ali Khamenei, pode ordenar um ataque contra bases americanas ou contra Israel, esperando que um ataque externo force manifestações a parar a protestar para defender a pátria. A questão é que os próximos 3-5 dias são decisivos. Se o regime não conseguir sufocar os protestos até o final da semana, a pressão internacional e o colapso interno pode levar a uma mudança histórica que a gente não viu desde 79. Mas todos os olhos são para Donald Trump, estando que é a única força, praticamente, que pode salvar os iranianos. Os Estados Unidos avaliam agir contra o regime iraniano, mas a questão é como. Eles não querem repetir os mesmos erros no passado, como invasão terrestre, igual aconteceu no Iraque, ou fazer bombardeios isolados. São vistos que eles não são uma solução muito eficaz para derrubar o governo. Ainda não está claro se o objetivo dos Estados Unidos é mudar o regime ou apenas enfraquecê-lo para forçar um novo acordo nuclear e limitar o programa de mísseis do Irã. A estratégia discutida combina pressão interna e ações indiretas, retirada de cidadãos americanos, estímulo dos manifestantes, ataques cibernéticos e sabotagem do sistema de comunicação, energia e infraestrutura. Se houver ação militar, ela será cirúrgica e limitada, focada em base de mísseis, centros de comandos e liderança da guarda revolucionários.
com o objetivo de reduzir a capacidade de repressão e reação do regime. A ideia central não é derrubar o Irã, o governo, por fora, mas tornar o regime insustentável, criando espaço para que a mudança venha de dentro, impulsionado pelo próprio povo iraniano. Então não importa o que o mundo vai fazer contra o regime de Irã, mas ele precisa ser rápido, porque um povo sem armas não consegue se defender sozinho contra uma ditadura. Essa conversa, eu sei que muitos dizem, soberania ao país. Soberania existe em democracia, onde o povo elege e o povo pode deseleger, onde ele pode trocar. Quando é ditadura, da mesma jeito que vocês veem em Coreia do Norte, Venezuela, Irã, todas essas coisas, não existe soberania. Existe um povo que foi sequestrado por um governo que tomou o governo e a partir desse momento faz de tudo para se manter. E se o preço é a fome do povo, se o preço é matar esse povo, se o preço é acabar com esse povo, torturar o povo, é isso. Então, soberania não existe nessa questão, porque ditadura, para quem não sabe, só cai com forças maiores que ela. Só isso. Ela não cai com democracia, ela não cai com eleição, ela não cai com vontade do povo, ela só cai com força maior. Então, essas conversas que a gente não pode interferir, não pode, tudo balela de pessoas passivas que apoiam muitas vezes essas ditaduras que levam vantagem com eles. A única coisa que eu posso falar é rezar e, olhando de fora, a gente não pode fazer muito, apenas admirar a coragem deles e torcer que esse pesadelo que esses iranianos já vivem nos últimos 40 anos, quem sabe agora, essa semana ou nas próximas semanas, pode chegar para o fim deles. O caminho é muito longe, muito incerto, porque mesmo que o governo caia, a gente nunca sabe o que vai vir no lugar dele. Muitas vezes não vem coisas boas, mas que precisa de mudanças, que a situação não pode acontecer, não pode continuar, isso não pode. Porque uma ditadura que não se importa e massacre o próprio povo deles não pode continuar sequer um dia. Deus abençoe esse povo iraniano, continua com essa coragem e espera coisas boas nos próximos dias.